Amigos de Ideal Espírita, abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, sequenciamos mais um programa Vultos do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia Hugo Gonçalves, uma série da vida e obra de Hugo Gonçalves em capítulos semanais. Capítulo 2, Hugo Gonçalves, Vida Fraterna. A partir dos 13 anos de idade, Hugo Gonçalves passou a trabalhar com os demais irmãos, executando duras tarefas na pedreira de propriedade do pai, tendo por companheira e instrumento uma sisuda marreta. Ainda em plena adolescência, no âmbito escolar, todos os dias fulminava com o olhar uma bonita descendente de italianos, que descobriu chamar-se Dulce Ângela Caleffi, a mãezinha de Cambé. Ela, só com o passar do tempo, veio a notar aquele olhar interesseiro. Não tardou a sentir umas fisgadas no coração. Por alguns anos, o futuro romance ficou apenas na paquera. O efetivo namoro somente se deu após a morte de Arturo, pai de Dulce, em 1930. Casaram-se no dia 21 de setembro de 1935. Por volta de 1940, já com o filho Cair Bar, mudou-se para a região de Campinas, onde permaneceu alguns anos, também quebrando pedras. Retornou a Matão, agora com o segundo filho, Emanuel, para continuar seu trabalho na pedreira da família. Logo depois, foi convidado a trabalhar na administração de uma grande fazenda, situada nas proximidades de Matão. Em 1947, mudou-se para o Paraná, fixando-se na região de Londrina. Continuou a trabalhar em administração de fazendas até 1953. Nesse ano, instalou-se em Cambé, Paraná, passando a dirigir o lar infantil Marília Barbosa, o que faz com muito amor e carinho. Hugo Gonçalves teve 13 irmãos, dos quais 3 desencarnaram ainda crianças. É o único sobrevivente da família. Diz ele porque sempre foi o mais teimoso. Teve 2 filhos, 13 netos, 18 bisnetos e 36 sobrinhos. É detentor de vários títulos honoríficos pelo seu trabalho incessante e direcionado ao bem do próximo, notadamente das crianças e idosos desvalidos. Após uma semana de internamento em UTI, Dona Dulce, sua adorada companheira de quase 68 anos, acometida de problemas cardiorrespiratórios, veio a desencarnar no dia 19 de maio de 2003, prestes a completar 87 anos de profícua e abençoada existência. Quem conviveu com Hugo Gonçalves mais na intimidade tem a felicidade de vez em quando ouvir dele narrações verdadeiramente fantásticas das instruções psíquicas que faz aos primórdios da gloriosa segunda revelação. Para isso, usa ele, sem qualquer obstáculo, um raro passaporte obtido da alta espiritualidade pelo critério de merecimento. Certa feita, falou de uma viagem à região de Galiléia. A narração emocionou profundamente aos que o ouviam durante um culto evangélico. Era ao vivo e em cores. Falou de um cidadão de aparência extremamente serena que dizia ser suave seu jugo e leve o seu fardo, acompanhando-o em diversas curas e ao crepúsculo, ouviu e ouviu iniciar um belíssimo e inesquecível discurso a uma multidão ao pé da montanha. Ouviu bem claro aquelas palavras: bem-aventurados os aflitos. Alguns amigos estudiosos e curiosos questionam quem teria sido Hugo Gonçalves naquele tempo. Nicodemos? Zaqueu? Lázaro?
ou Simeão? Quem foi Hugo Gonçalves? Vamos buscar a resposta diretamente no depoimento do autor do livro que nos dá essas pistas. Hugo Gonçalves, o homem que se lembra do Sermão da Montanha. O doutor Geraldo Peixoto, ex-juiz de direito, escritor e biógrafo, nos fala da presença do paizinho de Cambé na pregação do Sermão da Montanha, ouvindo diretamente o que dizia Jesus. Ele me autorizou a falar umas coisas dele que a humildade dele, a modéstia dele não permite. Então cada um fez um comentário rápido sobre o Sermão da Montanha. A palavra final sempre foi dele. Nós estávamos todos comodamente sentados, ele se levantou. Toda vez que o seu Hugo fala do Evangelho, ele se levanta. O Isaac Newton, toda vez que falava a palavra de Deus, ele tirava o chapéu. O seu Hugo, toda vez que fala do Evangelho, ele fala de pé. Aí ele começou a falar e se entusiasmou bastante. Então ele começou a dizer, dizendo que Jesus vinha no barco de Simão Pedro e quando desembarcou ali já viu uma multidão grande de pessoas que esperavam por ele para ouvir os seus ensinamentos. Aí ele disse que naquele momento do desembarque, veja só esse detalhe, na hora do desembarque, uma brisa suave e perfumada vinha do mar da Galileia e fez esvoaçar os cabelos de Jesus. Quando ele falou isso, ele colocou as duas mãos assim no rosto. Aquilo me chamou a atenção. Olhei, não tinha nenhuma janela aberta, não tinha nenhuma corrente de ar. Aí ele quase falou tão emocionado que quase chorou. E terminada a reunião, eu cheguei no seu Hugo assim e disse: seu Hugo, agora você não escapa. Me diga com sinceridade por que o senhor colocou as mãos na cabeça quando falou da brisa que esvoaçava o cabelo de Jesus. Por acaso os seus cabelos também estavam esvoaçando? Aí ele começou a querer tirar o corpo fora. Que ele tem muito zelo pelo saldo capilar, que é maior do que o meu. E aí eu disse: não, me diga assim, eu notei algo assim, além da sua emoção, a grande emoção, o senhor colocou as mãos como se estivesse prendendo os cabelos. Aí ele não teve saída, ele disse: olha, eu estava narrando o que eu estava vendo. E eu me senti lá junto com aquela multidão que estava aguardando Jesus. Aí ele continuou a falar daquele momento, e quando Jesus foi até o monte e fez o famoso sermão, ele disse que sentia aquilo como se fosse real. Ele viu e sentia como se ele estivesse vivenciando aquela passagem, aquelas passagens. Ele disse: ó, seu, vamos fazer o seguinte, eu estou escrevendo alguma coisa sobre sua vida, você vai pôr isso no papel. Até sugeriu o título: Eu vi e senti saudade. Ele disse: muito bom. O senhor já de outras vezes ele havia falado que de vez em quando ele sonhava com aquelas andanças de Jesus, aqueles ensinamentos. Ele dizia o seguinte: olha, eu tinha a impressão que eu estava ali vivenciando tudo aquilo. Nesse dia eu tirei a conclusão de que não foi sonho, foi vivência pura e verdadeira. Seu Hugo esteve com Jesus naquele tempo. Ele é um cristão primitivo. Até então eu não sabia qual ia ser o título do livro. Então, como ele disse que esteve presente ao Sermão da Montanha, ele viu e ouviu Jesus falar, eu dei esse título: Hugo Gonçalves e o homem que se lembra do Sermão da Montanha. O seu Hugo liderou 30 ou 40 caravanas para Uberaba, Araxá e Sacramento. Então, numa dessas, nós estávamos lá em Sacramento, com a dona Igorina, e a dona Igorina sempre, você sabe que ela faleceu há pouco tempo. A dona Igorina tinha uma estima grande, mas muito por ele, um afeto muito grande. Aí o seu Hugo estava assim ao lado dela e pediu para ele falar. Aí ela pegou na mão do seu Hugo
O seu Hugo ficou segurando a mão dele, e o seu Hugo se levantou e começou a falar de Jesus, porque ele como eu já disse, ele fala, a preferência dele é falar das andanças, das atividades de Jesus, e não tanto da filosofia, da doutrina propriamente dita. Ele fala do Evangelho puro. Aí o seu Hugo começou a falar, de repente a dona Egolina desatou num choro convulso, chorou copiosamente. Aquilo me chamou a atenção, aquela coisa de que eu já tinha passado por aquela experiência aqui, aquilo me chamou a atenção. Aí, terminada a reunião, o culto das 9 horas, eu perguntei, dona Egolina, me diga uma coisa, por que a senhora chorou tanto? Ela também relutou, mas eu insisti. Ela disse, olha, enquanto o seu Hugo estava falando, eu estava vendo o que ele estava falando como se fosse um filme. Então, quem tem essa experiência, quem já viu essas coisas, quem se lembra, quem presenciou, seu Hugo não é um qualquer. Chico Xavier disse, o Hugo é um grande trabalhador. E o Bacelli diz, um dia nós saberemos quem é Hugo Gonçalves. Numa dessas mensagens, Dona Dulce disse, se vocês soubessem quem foi Hugo Gonçalves, quando ele falar alguma coisa, vocês iam abaixar a cabeça e dizer, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Então, com essa brincadeira da Dona Dulce, também reforça o meu entendimento de que realmente foi. Quiçá uma pessoa do destaque. Acho que ele não foi um circunstante qualquer, um da multidão. Ele deve ter tido um papel relevante no cristianismo primitivo. Na sequência, teremos os depoimentos do dirigente e comunicador espírita Pedro Garcia, seguido das falas de Eurípides Gonçalves e Eliomar Gonçalves, sobrinho e neto de Hugo Gonçalves, todos enaltecendo os méritos do casal Hugo e Dona Dulce. O seu Hugo, na verdade, ele nos trouxe uma infinidade de lições. Eu digo, e já disse muitas vezes, que o seu Hugo, até calado, ele nos dá exemplo. Até mesmo sem dizer nada, ele está nos ensinando. Quando nós começamos na participação dos trabalhos dele aqui em Cambé, nós vimos de Arapongas até aqui, e ele sempre dizia para mim, Pedro, você vai se preparando porque você vai precisar fazer palestras. Mas quem sou eu? Sou um simples caminhoneiro aqui, porque eu ainda estava, nessa época, ainda trabalhando com caminhão. Ele falou, não, mas você se prepara. E nós então começamos a buscar no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, argumentos para poder, na hora da palestra, nós podemos narrar então. E quando ele percebeu isso, ele disse assim para mim, Pedro, deixa a parte científica, deixa a parte filosófica, as grandes mentes, os grandes pensadores. Nós precisamos do Cristo. Tome o Evangelho nas mãos e não largue mais. Continue com ele, porque não somente nós, mas a humanidade necessita das lições do nosso querido Mestre Jesus. Esse foi o primeiro exemplo que ele me deu. Então nós temos certeza de uma coisa, que a obra não é nossa, a obra é do Cristo. Nós somos pequenas formiguinhas e trabalhadoras, né? Com a boa vontade, e nós damos a nossa contribuição pela obra do Cristo aqui na Terra. Mas para essa obra ser completa, tem que ter um administrador. Então esse administrador foi o seu Hugo, durante essa vida toda, nossa aqui nessa casa, a Dona Dulce. Como eu disse, falar de Hugo sem falar de Dulce fica muito vazio. E eu tenho muitas lembranças, muitas saudades. Eu tenho, assim, momentos de alegrias nessa casa, lembranças de criança, como eu disse, né? A visão da criança. Então, esse homem e essa mulher são pessoas fantásticas. E era comum nós vermos mães com lágrimas nos olhos, entregando o seu fruto a uma mãe desconhecida, a mãe anônima, que abraçava aquela criança com muito amor e criou mais de 400, como já foi dito várias vezes, sabemos
Você já sabe desse trabalho desta casa. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade dessa existência, de estar no meio desta família. Porque eu sempre costumo dizer que nesta encarnação, essa foi dada para mim com muito amor. Porque eu sei que eu sou um espírito que muitas falhas ainda, no meu passado talvez, que deve ter tido muitas dívidas, né? Então eu caí aqui e fui amparado por essas criaturas abençoadas. Devo parte dessa existência a esse iluminado espírito Hugo Gonçalves, que veio nessa existência como um tio para mim. Eu conheci ele com 40 anos e hoje eu sou uma pessoa que eu posso dizer que ainda não venci tudo, mas tenho grande chance de vencer pelos exemplos que aqui eu recebi nesta casa. Então eu agradeço a vocês pela oportunidade e pedir a Jesus que continue abençoando esta alma querida. Bem, falar do seu Hugo Gonçalves, parece que as nossas palavras nunca são suficientes para falar dele. Mas sempre que eu penso no vô, uma paz nova toma conta de nós e eu imagino assim: se Jesus é o nosso caminho, verdade e a vida para a gente chegar a Deus, o vô é o nosso caminho para nós chegarmos a Jesus, né? A vida dele nos padrões de Jesus é algo assim que nos fortalece, nos obriga a sermos melhores. Enfim, para aqueles que têm vontade de aprender e um olhar observador e atento para a vida dele, sempre tira lições essenciais. Eu costumo dizer e brincar com ele mesmo, ainda bem que a gente tem a oportunidade de dizer para ele, que ele é um mestre, né? Porque da vida dele a gente tira lições essenciais para buscar colocar em prática na nossa vida. E ele é um artista também, porque a vida dele é uma obra de arte, né? A gente vê expressão de beleza, expressão de bondade, e arte é isso, né? O belo e o bom ali. E a vida dele é algo que a gente frui, a gente se deleita observando a conduta dele. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Hugo Gonçalves. Voltaremos na próxima semana com o 3º capítulo da série Vida e Obra de Hugo Gonçalves, capítulo 3, Hugo Gonçalves, Os Primeiros Passos. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.